Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Acho que sim, né? Vamos continuar então, capítulo 21 hoje, as nossas últimas aulas aí, o ouro e a sociedade das minas. Tá? Hoje nós vamos falar sobre Bandeirantes versus Emboabas, tá? Lá na página 127. Antes da prof falar sobre a aula em si, quer deixar um recadinho super, ultra, mega importante, tá? O prof vai estar disponibilizando a lista das tarefas e nome dos alunos que estão com tarefas em aberto. Então, conforme eu já mencionei no chat, alguns dias atrás, vocês vão ter que olhar as aulas lá, entrar no AVA, verificar aula por aula e ver quais você entregou, quais você não entregou. Detalhe que a prof já mencionou também lá no chat. Tem alunos concluindo a atividade sem anexar a tarefa. Não sei qual a estratégia do aluno, se burlar, né, uma orientação aí, ou os pais estão verificando o AVA, e aparece como tarefa concluída, porém vocês não têm anexos. E aí a prof está devolvendo algumas aulas aí, vocês precisam verificar, tá? Final de semana, amanhã abre o AVA para vocês estarem anexando. E, por favor, vocês precisam montar todo um arquivo para depois anexar. Vocês só poderão anexar uma única vez, ok? Não esqueçam disso. Tem muita gente aí com tarefas atrasadas. Então, por favor, verificar aí, né? Hoje, amanhã, tal, para até amanhã de tarde já estar com isso tudo organizado. Beleza? Pessoal, então, a prof vai fazendo algumas perguntas e vou falando sobre os assuntos e tal, para quem olhou lá as orientações, né? A prof deixou lá 8 perguntas para vocês. E durante a aula eu vou estar falando sobre essas perguntas, a resposta dessas perguntas e alguns complementos aí, ok? Se vocês forem verificar lá no nosso livro, tem 2 parágrafos sobre Bandeirantes versus Emboabas, tá? Então, assim, qual o movimento nativista que a prof está abordando hoje na aula? O conflito entre Bandeirantes e Emboabas. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. Tá? Onde isso aconteceu? Em Minas Gerais. E quando isso aconteceu? 1708, 1707, aí, né? 1709. Ok? Então, esse conflito, tá? Ele acontece, então, entre bandeirantes, que a gente já estudou, né? A gente já viu que eram aquelas pessoas que participavam de expedições promovidas por particulares, não pelo governo, tá? Não por Portugal, e eles adentravam o sertão, tá? Uma das consequências dessa ação dos bandeirantes é a interiorização. E uma outra, né, com essa interiorização, então, começa a surgir aconteceu, né, a descoberta de ouro, de jazidas de ouro na região das Minas Gerais. Os emboabas seriam os forasteiros, tá? Os forasteiros. Então, quando os portugueses ouviram a notícia de que na região das Minas Gerais os bandeirantes teriam encontrado riquezas, eles vão migrar para lá. Vem de Portugal, vem um monte de gente que vai para essa região das minas. Os bandeirantes, eles se consideram os donos dessas minas, né? Porque eles que encontraram, eles não eram expedições, né, que
deviam favores, digamos assim, à coroa portuguesa. Então, eles se acharam no direito de controlar essa exploração, de pegar esse ouro só para si. Então, isso faz com que muitas pessoas vão para essa região. E aí eles são conhecidos pelos paulistas como os forasteiros. Esses forasteiros eram chamados, né, de emboabas. Por que emboabas? Eles vestiam botas e essas botas se assemelhavam, né, para eles, que nem um pássaro. E esse pássaro era conhecido por emboaba pelos indígenas. Então, eles chamam esses forasteiros, esses portugueses, esses curiosos, né, esses garimpeiros que vão chegando ali, de emboabas, tá? Então, tem algumas versões em relação a isso. Mas, um dos motivos aí bem aceito dentro da história seria que eles se pareciam, aquelas botinhas que eles usavam, né, eram parecidas com as patas ou, né, como um pássaro, e por isso emboabas. Mas os emboabas eram os forasteiros, aqueles que vinham chegando. Bandeirantes eram aqueles que já estavam lá. Os paulistas, né? Os bandeirantes, os paulistas, eles eram comandados por Borba Gato. Tá? Esse era o líder dos bandeirantes. O líder, bandeirante Manuel Borba Gato, tá? É o líder dos paulistas, dos bandeirantes, no caso. Já o líder dos emboabas era o português Manuel Nunes Viana. Então, líder paulista, Borba Gato, líder dos emboabas, Nunes Viana. Tá? Então, nesse conflito que ocorre na região de Minas Gerais do Brasil, onde tinha ocorrido aí descobertas recentes, né, de jazidas de ouro. Então, esses bandeirantes que descobriram esse ouro, né, reclamavam que eles tinham a exclusividade, né, de explorar. E aí esse grupo de portugueses, de demais imigrantes de outros lugares do Brasil também, né, são atraídos por essa corrida do ouro, por essa febre, né, do ouro que acontece, são os emboabas. Os paulistas, como eles encontraram, né, os bandeirantes, eles se achavam no direito de ter mais benefícios, né, porque eram terras que eles estavam vivendo. Já os forasteiros, né, os emboabas, eles pensavam diferente. Eles formaram as próprias comunidades deles dentro daquela região que já era habitada pelos paulistas, né? E eles eram constantemente, então, vigiados, né? E vigiavam também esses paulistas. Essa rivalidade entre os dois grupos vai aumentar cada vez mais, né? Os emboabas começam como é que o prof vai dizer? A querer limitar, né, os poderes aí, ou o espaço de exploração dos paulistas, e isso então vai gerar esse conflito entre os dois grupos, tá? Eles vão sofrer aí um massacre que ficou conhecido como Capão da Traição. Tá? Por que um Capão da Traição? Capão é como se fosse um espaço, né, uma mata fechada, e
um número pequeno, né, de paulistas contra um número exagerado aí de emboabas, né? Os emboabas vão tipo encurralar eles num determinado espaço e vão dizer que se eles soltassem suas armas e tal, eles seriam, digamos, perdoados por aquelas ações que eles estavam tendo, eles iam entrar em acordo. E quando eles largam suas armas, os emboabas acabam matando esses paulistas. Tá? Então, isso vai gerar aí, né, um massacre. Tá? Outros paulistas, então, né, vão tentar formar um novo exército para se vingar, né, desse massacre aí do Capão da Traição, porque, né, eles foram traídos, eles deixaram-se levar pela esperança de que eles se dariam bem, né, e eles então foram traídos. Quando eles digamos assim, baixaram a guarda, eles foram atacados, tá? Então, por isso, o Capão da Traição. Aquilo que era para ser um acordo, os emboabas tiveram outras intenções com isso. E aí, surge uma nova, né, um novo conflito com o objetivo de vingar esse massacre que tinha acontecido no Capão da Traição e tal. Mas, né, não gerou muita coisa aí, a paz acabou reinando aí, acabou prevalecendo, tá? Os paulistas são derrotados, tá? E sem os privilégios que eles tanto almejavam, não tinham mais forças para guerrear e tal, os paulistas acabam se retirando dessa região. E aí eles vão para outras regiões, né? Muitos deles vão para o oeste, tá? E aí mais tarde eles encontram um ouro, onde hoje é o Mato Grosso e Goiás. Então eles acabam, né, se dando bem aí também. Ou seja, o que os paulistas fazem após a derrota, né? Eles vão em busca de um novo território, né, onde eles acabam encontrando jazidas de ouro também na região que é os atuais Mato Grosso e Goiás, tá? O que a gente pode mostrar como consequência da Guerra dos Emboabas? Tá? Houve uma regulamentação da distribuição de lavras, ou seja, de espaços, né, para a exploração do ouro. A coroa passa a regulamentar a cobrança de impostos sobre a região, tá? E São Paulo e Minas são transformadas em capitanias, tá? Antes elas vão estar ligadas diretamente à coroa portuguesa. Antes quem tinha autoridade sobre esse espaço era o Rio de Janeiro, tá? E São Paulo, inclusive, se torna uma vila, tá? Perdão, ela deixa de ser uma vila, ela se torna cidade, tá? Então, seriam algumas das consequências aí, tá? A forma de acabar com os conflitos, né, na região das Minas, então, foi a metrópole assumir o controle sobre essa região, né, a metrópole Portugal controlar essa região aurífera, tá? Isso que a gente vai ver nas aulas seguintes, quando vai estar falando lá na página 128, controlando a região mineradora. Tá? Então, a forma que a coroa portuguesa tem de manter o controle é criar toda uma estratégia de administração desse espaço. Beleza, pessoal? Então, observem lá as perguntas, qualquer coisa assistam a videoaula de novo, para estar respondendo elas lá no seu caderno. Coloca a data, né, a aula de hoje, então, e aí vocês postam no AVA. Beleza? E até daqui a pouquinho no chat, quando a gente corrige as questões. Até mais!